saudade, bom que fosse hoje. Agridoce saudade, bom que fosse hoje. Me sinto mais forte. Do Céu é um projeto de música, é um projeto meu com artistas que convido e produtores, Nogueira, que é músico, produtor e um cara que também se graduou na mesma faculdade que eu, e a gente já trabalhou junto em diversas situações lá atrás. E aí eu quis criar um nome, né, uma plataforma assim, de lançamento desses meus trabalhos. E dessas parcerias, algumas que já estavam acontecendo e outras que eu queria produzir justamente para o disco, né? Então foi quase uma desculpa para eu conseguir me organizar em torno desses encontros musicais, dessas parcerias, dessas produções que eu queria fazer, mas se você não coloca uma data, um motivo específico, fica tudo muito assim, um encontro que pode não dar em nada, né? Banda de boteco, né? A galera troca uma ideia e fala, pô, vamos fazer aquilo outro. Vamos. Se não tiver amarrado num projeto... Fica muito aquela vontade e às vezes fica numa informalidade muito grande e possíveis parcerias potentes acabam não acontecendo. O Rio de Janeiro também não ajuda muito, tem muita praia, né? Cerveja, a galera... Aquela coisa do bora marcar. Vamos fazer. Aí eu comecei de fato a produzir e botar o projeto na rua no final de 2017, vocês têm um pouco mais de um ano, quando eu lancei o primeiro single, que é uma parceria com o Lucas Vasconcelos, que é um músico e também produtor aqui do Rio, que veio da banda Letu, esse binário, que é um cara super criativo e sensível. E eu vi que aquela composição precisava de um arremate, de um fechamento, e convidei ele, mostrei o que eu tinha da música. E, logo assim ele já tinha uma letra ali que se encaixava. Em um dia a gente terminou aquela composição e depois de mais um dia a gente amarrou aquela produção, assim. Mas isso demorou meses, porque as agendas, né? Todo mundo vivendo as suas vidas e precisando ainda fazer outros trabalhos. Assim que começou, com esse primeiro single foi um start. E aí eu vi que funcionava bem produzir em conjunto e não determinar uma banda fixa, assim, nessa música. Nesse primeiro eu convidei instrumentistas de sopro, de percussão, fui colocando elementos de música brasileira no meu som que lá atrás, né, comecei a fazer e vi que era uma coisa que estava ainda muito longe do que eu imaginava. E é aquela coisa, fui estudar produção, parei de tocar, de ter banda, já fui pensar mais a parte da produção artística, musical. E aí retomei pensando em fazer algo mais brasileiro, algo mais contemporâneo, que me representasse, que representasse também um momento da música, sabe, que a gente está vivendo, que dialogasse com os demais projetos. E tem sido uma alegria muito grande, assim, poder ter essa soma, sabe, essa troca, assim, porque a gente tem a composição inicial, pode ser a letra, pode ser a música, e aí você compartilha com alguém, aquilo já cresce, né? Vem uma ideia de fora que, você fala, caramba, que legal. Nesse disco que eu vou lançar, por exemplo, tem músicas que eu fiz só a letra, tem músicas que eu fiz só a parte harmônica, só a melodia. Tem diversos tipos de parceria e eu acho que isso engrandece muito. Não é um disco de intérprete. Eu convido nesse disco, além dos músicos e alguns produtores, também convido intérpretes, né, para cantarem comigo, até porque ainda não me proponho a ser um cantor, um frontman. É um projeto de produtor, de produção musical, e que se estabelece através dessas parcerias. Eu quero, insisto, cobiço não parte o todo. Tudo nasce de alguma ideia ou de uma vontade, né, ali que você tem de expressar uma ideia, ou então de uma sonoridade, seja de um riff, de uma harmonia, de uma
de um som que você começou a desenvolver e você quer transformar aquilo, às vezes uma canção, às vezes aquilo vai ser uma música instrumental, pode ser uma vinheta, uma coisa, uma colagem com um poema. Esse não é um disco de canções, eu me permito também experimentar formatos, não gosto da ideia de repetição de padrões, aquela coisa introdução, parte A, parte B, refrão. Tento quebrar um pouco isso também, mas de uma maneira que não fique mal feito, ou então uma coisa que a gente se incomoda, mas procuro dar espaço para dar respiro para a gente poder fazer coisas um pouco fora do convencional, né? Experimentar os formatos. É um disco que tem muitas canções, mas também tem coisas menores, sabe? Construções mais curtas, que uma ideia você apresenta uma ideia de uma forma mais rápida e já valeu, você não precisa ficar repetindo aquilo várias vezes, sabe? E essas construções coletivas começa, às vezes o som já induz a pegar uma letra que está ali no cantinho, mas como eu já acompanho há um tempo, normalmente já acompanho pensando melodia e letra tudo junto, né? E aí tem coisas que vêm e você vai lapidando e tem coisas que vêm pela metade, né? Tem coisas que, por exemplo, tem letra que veio sem melodia, tem música que veio sem letra. E aí vai da sensibilidade de você perceber o melhor parceiro para aquela obra, né? Seja um intérprete que vai só dar voz à sua canção, ou então, de fato, um músico que vai te ajudar a construir harmonia, vai interpretar aquela obra com você. Então, é isso. Como eu falei, tem diversos tipos de parceria, tanto em letra quanto em música, tem músicas poucas músicas que eu nem canto também, sabe? Que eu convido outro intérprete. Então vai ser uma surpresa boa para quem parar para ouvir o Dossel. Esse formato ele é bem livre, de uma forma interessante até. Nunca teve uma situação, assim, um comentário que eu fizesse sobre qualquer coisa. Posso comentar qualquer coisa sobre qualquer coisa que o Beto traz, assim, eu falo, cara, acho que isso... nunca teve um aspecto, assim, que eu fiz algum comentário que ele falou, não, esse aspecto ele é intocável, saca? Esse comentário ele não cabe, ou essa coisa... Às vezes ele é duro, assim, né? Tipo, Mas eu entendo, o Nogueira é um cara que me ajuda a ter um olhar mais crítico, né? Um pouco mais de fora, porque eu fico muito imerso, assim, naquele universo. Eu penso o Dossel como até a própria descrição, eu não criei essa palavra, eu cheguei nela pela sonoridade. Ele é um ambiente que existe mesmo na floresta tropical, que ele é um ambiente misterioso. Não é só pelo nome, assim, veio a sonoridade e veio toda essa ideia de um ambiente, né? E aí, falando disso porque eu me vejo muito imerso às vezes, então é bom ter pessoas como Nogueira, que tem um olhar, assim, cuidadoso, mas também crítico quando preciso, me ajuda a olhar um pouco de fora, sabe? Então... o que ele faz lá dentro do laboratório dele, e ouvir isso comparando com outras coisas, sabe, dando uma audição menos, assim, independente do que tem ali dentro de inspiração, a gente tem que conseguir pegar essa inspiração e transformar isso num produto. Então acho que meu olhar é tanto como músico, assim, eu posso propor, tipo, cara, vamos, bota uma coisa eletrônica, ou tira essa coisa eletrônica, então bota uma percussão, ou bota uma coisa, vamos fazer uma parada mais na cara, ou então deixa uma coisa mais doideira, assim, porque ele traz muita coisa que eu acho que surge no momento de inspiração mesmo, entendeu? Então aqui seria a nossa relação tem muito a ver com esse segundo olhar, tipo, cara, vamos lá, isso aqui tem um negócio aqui que ele sente que tem e que eu já vejo ali uma criação, sabe? E eu fico propondo para ele, puxando dele, tipo, como que a gente pode fazer isso, sabe? Tipo, o que você pensou? Ele, não, eu pensei, tinha uma onda dessa aqui, aí a gente bota aquele disco daquela onda, então, isso aqui
tem umas coisas que não tem no teu, e tem umas coisas no teu que não tem nesse aqui, e a gente fica Fazendo esse paralelo, sempre traz... jogando pra frente e pra trás, né? Nogueira é um cara que incentivou a fazer de fato um disco, perceber de que eu já tinha muito material interessante, que eu fiquei ali deixando na gaveta, né? Criação, a gente está sempre, a gente, que eu digo artistas e criadores, acho que todo mundo cria, então ele me incentivou a dar vazão a essa criação, a pegar e trabalhar em cima desse material mais bruto, sabe? Transformar isso em coisas mais compreensíveis e às vezes eu ficava assim, não, é para ser experimental, mas tem um limite ali que é legal. Muitas experimentações que eu fiz serviram para dar um segundo passo de fazer coisas, sabe, pensando já em compartilhar de uma forma mais ampla, né, com shows e com clipes e com o lançamento de um disco. Tira de um universo mais particular para você ter uma coisa um pouco mais universal. Então, o cara que me ajudou a fazer essa ponte, assim. Seu corpo no meu, prevejo o arco-íris. Eu escuto coisa, né, do que veio a ser do céu, eu escuto essas coisas do Beto já há muito tempo. E sempre dava uma pilha, assim, tipo, cara, você já tem um disco aí, você já tem 2 discos aí, sabe? Tipo, você tá fazendo muita coisa que você tem que trabalhar mais para botar pra frente e tal. E aí ele, pô, então tá, então... Aí um dia ele me ligava e falou, cara, vou fazer essa com fulano, vou fazer aquela com Beltrano, eu tô pensando em lançar, tá rolando um clipe. Então, assim, é uma coisa muito boa, assim, porque eu sempre sinto que eu dou um empurrão e a coisa anda muito além disso, sabe? Assim, não só eu dou um empurrão, como ele todo dia dá um empurrão e muita gente dá um empurrão nele, sabe? Então, acho que é um barco que anda muito fácil. As pessoas que eu convido e que têm se aproximado assim para fazer, eu penso até o Docel como pensei inicialmente, talvez eu vá desenvolver isso, como um coletivo até de artistas, de músicos, porque sozinho é difícil, a gente não faz quase nada sozinho, né? A gente tem ideias, a gente tem vontade, mas precisa de... Tem muito isso que você falou, eu achei legal essa percepção de que é um estímulo, é uma força